nosso encontro 43. Nós somos heróis e heroínas, né? Nossa, que persistência impressionante. E o nosso encontro, né? É a penúltima carta do livro, então, que é a cerimônia da doação. Então, essa carta, ela vai falar de uma cerimônia de fato que existe na cultura indígena, em algumas tribos norte-americanas. Eu vou tentar dizer aqui o nome da cerimônia, que é potlatch, né? Que quer dizer, na realidade, essa palavra quer dizer dar, né? Então, que é uma cerimônia que acontece periodicamente em algumas tribos norte-americanas, que é de recolher coisas, né? Não coisas que não servem mais, né? Mas coisas que eu aprecio, que eu curto, que eu acho legal, que são importantes para mim, e que, por isso, justamente, eu vou repassar para outra pessoa. Então, essa cerimônia, ela era feita sempre entre várias tribos, né? E eram cerimônias grandes. Eu tive procurando algumas fotos dessas cerimônias, não tinha nenhuma assim que eu pudesse assim, usar como exemplo, né? Mas aí eu peguei alguns textos e coisa e vi assim que eram cerimônias bem grandes que aconteciam, né? Onde realmente existia um esmero de descobrir realmente coisas assim bem importantes, bem bonitas, bem legais, bem valiosas, que deveriam ser dadas, né? Ser oferecidas ou para outra tribo ou para outra pessoa. E também a pessoa que dava, ela também se colocava no lugar de alguém que recebe. Então, não é alguém que é super rico, que está dando coisas, não. São pessoas simples que estão dando coisas importantes e também estão recebendo coisas importantes. Então, digamos que tem um princípio um pouco diferente da forma que na nossa cultura ocorre as doações. E daí essa cerimônia teve um período já da colonização dos Estados Unidos pelos europeus, né? Então que foi, no Canadá também aconteceu isso, que foi proibido, né, de realizar essas cerimônias porque os europeus olhavam aquelas pessoas que, na visão deles, e também pelo fato histórico que estava acontecendo ali, né, da invasão da terra deles, era uma população empobrecida, né? Então, que vivia em reservas, né? Reservas que antes eles tinham todo o território, de repente se viram forçados a viver em reservas, né? Então, é uma população que sofre um empobrecimento, sofre uma questão de preconceito racial também, né? Então, e que na realidade tem as suas terras roubadas, na realidade, né? Que é o que aconteceu aqui também na América Latina, né? Então, então, esses europeus, esses colonos europeus, eles olhavam, né, para essas populações pobres, dando as melhores coisas que tinham, e ficavam horrorizados. Como que podia pessoas que eram tão pobres ficar doando coisas? Então, eles proibiram de realizar essas cerimônias, né? E somente recentemente que se retomou a fazer essas cerimônias, porque era uma cerimônia bem importante para algumas tribos indígenas. Bom, então, aí, claro que quando a gente vai ver uma cerimônia que tem a ver com doação, né, a gente vai cair numa coisa inevitável, que é o apego, né? A questão do apego às coisas materiais, apego a características nossas, apego a pessoas também, né? Apego a territórios, tantas coisas que a gente tem apego. E também perceber, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma relação do apego com o peso.
Então, o apego, ele tem muito a ver com coisas que a gente leva na vida. Então, o que realmente que eu levo na minha vida, que me faz viver, né? Que é importante realmente, e que eu preciso na minha caminhada e não posso abrir mão, né? E quais são as outras coisas que eu gosto, né? Mas que não são tão importantes e essenciais. Então, e muitas vezes a gente se apega não só a coisas que não são tão essenciais, né? Mas que a gente gosta, mas às vezes a gente se apega, inclusive, a coisas que a gente não gosta e não quer fazer e não gostaria de ter, né? Mas se apega por algum motivo, né? Porque a velha questão, assim, que às vezes a gente diz, não, isso aqui pode ser útil um dia, né? Então, quem não tem em casa alguma coisa de louça ou de roupa, né? Que nunca usou e nunca vai usar, mas que fica com aquilo guardado, né? Para se um dia, quem sabe, talvez, isso geralmente tem uma ligação emocional, tem uma ligação com alguma herança, né? Então, que a gente fica levando aquelas coisas eternamente, elas como se não fizesse diferença, levar ou não levar, né? Então, o que é interessante a gente perceber, e aqui eu uso a metáfora muito das viagens, né, e dos caminhos. Opa, só um pouquinho, pessoal, que saltou aqui. Então, que é a questão de que quando a gente viaja, né, e a gente pode entender a vida como uma grande viagem, a gente tem uma mala, né, uma mala de coisas que a gente necessita, uma mochila, né, de coisas que a gente necessita para fazer, né, quando a gente vai viajar, a gente faz a nossa malinha, que são as coisas que a gente vai necessitar para viver durante esse percurso. Então, a gente pode utilizar isso como uma metáfora também, dizer que bom, que eu vou levar minha malinha, né? As coisas que não são necessárias para eu fazer esse percurso. Só que acontece, às vezes a gente vai se apegando a um monte de coisa e essa mala já não pode ser, não precisa, não consegue mais ser uma malinha como essa da nossa personagem aqui da foto, né? Mas começa a ser uma mala enorme, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, a ponto de que eu não consigo mais carregar a mala, né? E daí o que acontece é que acaba que eu não consigo mais fazer a minha caminhada existencial, porque eu tenho que dar conta de tanta coisa que eu tenho apegado, né? E que algum dia eu posso usar, que algum dia pode me servir, né? Que acaba eu não conseguindo fazer a caminhada de tanta que tem que arrastar. Então, acho que essa reflexão é bem importante nessa carta. E daí a gente tem um exemplo do desapego da natureza mesmo, né? Então, a gente tem aqui essas folhinhas, né? Essas folhinhas que são folhinhas de outono. Então, que é a gente poder observar um pouco a natureza, né? E perceber que as folhas das árvores, né? Elas são super importantes para as árvores, né? As árvores precisam fazer fotossíntese e tudo. Mas chega um ponto em que essas folhas, elas não têm mais serventia. Então, para que brote folhas novas lá na primavera, é necessário que a árvore perca as suas folhas que já utilizou, né? Isso nessas zonas temperadas, onde existe 4 estações. Por que a árvore tem que perder as folhas? Porque se ela gasta uma energia para sustentar essas folhas. E daí, se ela continuar gastando essa energia durante o inverno, que tem pouca luz, tem pouca oportunidade de fazer a fotossíntese, né? O que vai acontecer? Vai chegar lá na primavera, essa árvore não tem mais forças para fazer brotar o novo, né? Então, isso acontece muito com a gente também. Às vezes a gente fica cuidando tanta coisa que já não tem mais utilidade nenhuma para a gente, que não tem um significado, que não vai nos ajudar em nada, né? Porque já teve essa utilidade para a gente.
Então, e daí o que acontece? A gente fica dando energia para isso e não tem energia para brotar para coisas novas, né? E é interessante se a gente pensar nessa metáfora do outono também, né? É que essas folhas que caem, elas não são lixo, né? Elas não são algo assim que não serve para nada. Essas folhas que caem, elas são o alimento da terra, né? Elas servem de humus, elas vão tem um monte de bichinho que vai se alimentar dessas folhas, elas vão aos poucos sendo absorvidas pela terra e vão tornar o solo fértil. Então, essas folhas, elas têm que ser destinadas, elas não servem para nada para aquela árvore, mas para a terra, sim, ela é uma coisa muito rica. Então, tanto para a árvore quanto para a terra, em diversos momentos, em diferentes momentos, essas folhas representam uma coisa de grande valor. Então, não é porque a folha não serve mais e porque ela é um lixo que eu vou deixar ela cair e que bom e que a natureza faça o que quiser com ela. Não, né? É como que a, 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 a árvore se desprende das folhas para doar o que ela tem de mais precioso para a terra, para nutrir a terra, para que essa terra também possa alimentá-la em algum momento. Então, esse ciclo tão significativo que às vezes a gente perde a noção disso dentro do tipo de organização social que a gente tem, todo voltado para o consumo, onde as coisas têm uma vida útil programada, né? Então, as coisas hoje em dia elas são criadas para durar um determinado tempo, para que as pessoas tenham que comprar de novo, né? Então, e daí aquilo que não tem, que estragou, a gente pega e joga no lixo, né? Parece que nada tem valor na nossa cultura, né? Nada tem valor. Tudo deve ir adiante, tudo e tem um lugar para onde as pessoas vão quando que é um lugar para onde as coisas vão quando elas não são validadas, né? O que é o lixo. E daí tem um filósofo, né, que é o Bauman, que ele vai falar disso, que o grande medo que a gente tem na nossa cultura é de ser descartado, né? Porque a gente fica fazendo isso com os objetos o tempo todo, né? A gente vai descartando. E daí que a gente aprende a fazer isso com as pessoas também, né? As pessoas são descartáveis. E o medo muito grande a gente tem na nossa cultura de não ser validado, tem a ver com medo de não ser de ser descartado, né? Então é super importante a gente rever isso, né? Rever, e eu acho que é um convite muito lindo que essa carta faz. Então, a gente vai ter a questão da abundância, né? Então, assim, o que é abundância? Abundância é um fluxo da vida, de confiança na vida. Então, para a gente poder se desapegar, né, existe uma necessidade de perceber que a vida é abundante, né, que existe uma coisa de que as coisas que a gente necessita para viver, né, elas estão disponíveis. Às vezes a gente não consegue perceber isso, né? Perceber que essas coisas são disponíveis, mas elas estão. Né? Então, a abundância é essa capacidade de perceber essa disponibilidade que a vida tem com a gente, né? As coisas que a gente necessita, elas estão disponíveis, né? E que as coisas não vão nos faltar. Agora, eu não preciso ficar acumulando um monte de coisas porque medo de que vá faltar coisas. Isso não significa que eu vou ter uma atitude irresponsável, né? De não fazer uma organização financeira, uma organização dos objetos da minha vida, que eu necessito, dos alimentos, da minha casa, vou descuidar porque a vida é abundante e vai me prover.
né? Não é isso que eu estou falando, não é isso que é abundância, né? Abundância é perceber que a vida é extremamente rica, né? E que eu posso estar nesse fluxo, eu não preciso controlar tudo, né? Coisas boas vão vir adiante, então que eu posso me abrir e me entregar para viver, eu não preciso estar controlando e me apegando e guardando e acumulando um monte de coisa. Basta eu cuidar realmente daquilo que é necessário para mim, né? Aquilo que realmente é necessário para mim, não aquilo que talvez algum dia, quem sabe, seja necessário para mim, mas aquilo que eu sei que eu necessito. E daí, então, a gente poder se perguntar o que é riqueza, né? Porque na nossa cultura a gente vai fazer muita relação de riqueza com acúmulo. Né? E daí, se a gente pensar que riqueza é acúmulo, então, o que a gente está falando é que, na realidade, a riqueza é uma pobreza, né? Porque é uma pobreza de percepção, né? Eu percebo tão pouco a riqueza, como a gente falava hoje, a beleza, né? Que eu preciso me apropriar de tudo e controlar tudo, porque senão eu tenho a sensação de que eu não vou ter, né? Então, grande parte dos acúmulos que existem na nossa cultura, na nossa sociedade, tem a ver não com riqueza, mas tem a ver com escassez e com pobreza, né? Então, a pessoa, ela acumula um monte de coisa não porque ela é rica, né? Mas sim porque ela é escassa, né? E daí ela precisa acumular um monte de coisa por causa disso. Agora, claro que a riqueza, ela está em outra dimensão, né? E hoje a gente estava falando bastante sobre isso, né? Então, a beleza da vida, né? Aquilo que a natureza nos oferece o tempo todo, o poetizar a vida, né? Dar sentido poético à vida, o validar a presença das pessoas que são importantes na nossa existência, o validar aquela refeição que a gente tem para fazer, a casa onde a gente mora, a possibilidade de fazer uma viagem, a possibilidade de conhecer pessoas, a possibilidade de se comunicar com as pessoas, isso tudo é riqueza, né? Então, não me serve eu ter muito dinheiro numa conta bancária ou ter muitas coisas acumuladas, muitas propriedades acumuladas, e ter assim uma depressão e uma solidão e uma escassez profunda de alma, né? Então, a riqueza está nessa valorização da vida, né? Nessa valorização, nessa conexão com a abundância que existe na vida, nas pequenas coisas. Então, a pessoa pode ter uma vida muito simples e não ter muitos recursos financeiros, mas se sentir muito rica. E uma outra pessoa pode ter, assim, um acúmulo muito grande, tanto de recurso financeiro, quanto de propriedades, quanto o que for, e se sentir muito miserável. Então, isso não está relacionado a objetos. Então, dentro dessa tradição que a gente está falando nessa carta, o dar é considerado algo sagrado, né? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um livro na minha casa que eu nunca olhei e nunca vou olhar, né? E esse livro nasceu, foi criado para ser lido, né? Então, à medida que eu posso olhar isso e ver o valor disso, e posso passar isso para mãos de uma pessoa que realmente vai validar e vai utilizar aquilo, dar a utilidade àquilo, para aquilo que, para a serventia que aquele livro tem, né? Então, eu estou sacralizando o livro. Então, a mesma coisa, ela conta a história de uma panela de barro, né? Eu posso ter dentro da minha casa uma panela linda de barro, que eu nunca uso, e não pretendo usar, e nunca vou usar, mas está ali num cantinho do armário,
né? Porque é bonita, porque tem valor, mas eu nunca vou utilizar. Então, é como se eu tirasse o sentido da existência daquele objeto, enquanto tem pessoas que talvez pudessem dar o destino, da utilidade a qual esse objeto foi criado, para o qual o objeto foi criado. Então, o dar, quando eu cuido para quem eu estou dando, né? Não no sentido, essa pessoa necessita disso ou não, né? Ou essa pessoa é pobre, então vou ajudar a sustentar ela. Não é essa a questão, né? A questão, essa pessoa que eu escolho dar isso, ela vai dar a utilidade, ou seja, ela vai dar vida àquilo que ela está recebendo. Porque comigo não tem espaço para dar vida a isso. E a gente não tem que ter esse espaço para tudo mesmo, né? Então, porque senão a gente volta para a questão do apego. Então, eu não tenho como sacralizar a existência de tudo que me chega nas mãos, né? Então, eu vou ficar com algumas coisas que realmente têm um sentido para mim e as outras eu vou dar para as mãos que vão dar sentido. Então, no momento que eu faço isso, eu estou honrando a alma das coisas, né? Então, o James Hillman, ele diz que, na realidade, não são só os seres humanos que têm alma, que tudo tem alma, né? E eu vou almar as coisas na medida que eu dou o valor de utilidade a essas coisas, né? Então, se as uvas nasceram para serem comidas, e eu vou deixar elas dentro da geladeira apodrecerem, porque eu não gosto de uva, porque eu tenho pena de dar uva, porque eu tenho que ver para quem que eu vou dar uva, porque e vou inventando mil coisas e vou deixando essa uva apodrecer, eu não estou honrando a que veio essa uva, né? E eu estou desalmando essa uva. Agora, quando eu percebo, nossa, eu tenho um amigo que adora uva, eu não gosto de uva, vou passar para esse amigo, né? Então, eu estou dando alma à uva, né? Então, eu estou almando aquilo, porque eu estou entregando isso com carinho, com amor, com cuidado, reconhecendo que bom que essa pessoa para quem eu estou dando, ela dá o destino ao qual esse objeto, esse alimento, esse fazer vai ter uma coerência, vai ter vai realizar aquilo que esse objeto veio apresentar nesse mundo. Então, é uma coisa super importante, porque a gente tem esse costume na nossa cultura, né? Que é doar aquilo que é velho, inútil, que não tem mais, que está estragado, né? Então, vai lá, tem a campanha de doação de brinquedos, vai lá, dá os brinquedos que estão sujos, estragados, caindo aos pedaços, né? Ou as roupas que estão caindo aos pedaços, a comida que está velha na geladeira. Então, doar não é se desfazer de coisas velhas e estragadas dando para o outro, né? Porque daí é como uma desonra com o outro, né? Eu estou dizendo, o que eu estou dizendo para uma pessoa que eu dou coisas velhas, estragadas? Né? Eu estou dizendo para essa pessoa, olha, tem menos valor que eu, né? Então, o outro não é um lugar onde eu boto lixo, boto coisas que não têm valor, que não têm sacralidade, né? O outro é uma pessoa que pode sacralizar, dando utilidade àquilo que é útil, né? Dando propósito àquilo que tem propósito, e não algo que está se desfazendo em farrapos. Outra coisa importante é que doar não é uma troca, né? Então, assim, às vezes também a gente dá coisas esperando uma correspondência do outro, né?
às vezes, essa correspondência é alguém que me dê outra coisa, às vezes não, que me reconheça, que me agradeça, que seja grato a mim, que seja, não sei, essa coisa do reconhecimento, né? Então, ou eu dou, mas depois eu vou dar uma manipulada, né? Ou às vezes alguém dá para a gente algo, mas vem uma conta depois, né? Na realidade não foi dado. A conta não é uma conta monetária, mas é uma conta em termos de expectativa que o outro ou a gente mesmo faz a respeito de uma retribuição que às vezes não é direta, que a gente está buscando um reconhecimento ou mais do que um reconhecimento, a gente está buscando que a pessoa tenha uma atitude com a gente que a gente espera que ela teria, porque a gente deu algo. Então, é importante quando a gente doa algo, a gente perceber que a gente não, isso não é uma troca. Doar é doar. E outra coisa que é importante a gente perceber é que às vezes a gente doa não porque tem um objeto que eu não estou dando cumprindo com o propósito daquele objeto, então eu percebo que outra pessoa poderia fazer isso e eu ofereço esse objeto àquela pessoa. Não, muitas vezes o que pode acontecer é eu doar coisas para me sentir bem, né? Então, eu dou assim, dinheiro para uma instituição, eu dou roupas para não sei quem, eu dou, mas não tem um sentido de realmente validar aquela pessoa, mas um sentido de eu me sentir bem, porque eu estou fazendo aquilo, no sentido de vaidade mesmo, né? Então, como é que eu vou saber se é uma coisa ou é outra coisa, né? Bom, essa resposta só mesmo vocês podem dar para vocês mesmos, né? Não é a partir do julgamento do outro que a gente tem que perceber isso, mas perceber, bom, qual é o propósito realmente, né, de eu estar dando, né? É para eu me sentir com mais valor, né? É para eu me sentir bonzinho? Ou realmente existe um interesse de honrar e um interesse de sacralizar, né, as relações que a gente tem, né, tanto com os objetos, quanto com as finanças, tanto com os alimentos e com as outras pessoas, né? Então, às vezes, a motivação é a vaidade, a autoafirmação, às vezes não, às vezes pode ser também a empatia, pode ser realmente o desejo de fazer o melhor, né? Então, quem é que tem a resposta disso? Não cabe a ninguém, nem daqui, nem de nenhum lugar, julgar isso, né? Cada um tem que saber a sua resposta. E eu acho que uma das formas de saber a resposta é perceber o que vocês comunicam quando doam, né? Quando vocês doam algo a alguém, o que vocês estão comunicando a essa pessoa? Como ela recebe isso, né? Para a identidade dela, né? Ou seja, que legal, a pessoa se lembrou de mim, se lembrou, nossa, ela pensou em mim, ela viu que isso, eu gosto disso, que nossa, que eu vou usar, que vai ser legal, né? Ou, nossa, esse bolo de coisa velha que sobrou na casa dessa pessoa, ela está me dando, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes não é que eu queira dizer isso, mas acabo dizendo, né? Então, é importante a gente perceber o que está comunicando, porque às vezes a gente quer fazer o melhor no sentido de, eu tenho um monte de roupa aqui, velha, está meio rasgadinha, mas a pessoa pode consertar, né? E penso assim, eu vou fazer o melhor, né? Vou dar, porque essa pessoa está muito miserável, muito sem nada na vida, mas às vezes eu posso estar simplesmente reafirmando uma condição de miséria, de pobreza, de que a pessoa vale menos que as outras, etc. Né? Então, de novo, algo que não cabe a ninguém de vocês julgar, né, o outro, como é que não é esse o sentido da reflexão, né? A reflexão é poder olhar para mim e ver o que eu estou comunicando,
como é que eu estou tratando as pessoas, né? Se eu quero o melhor para as pessoas, como é que eu posso realmente ajudá-las a elas se sentirem bem, e terem uma boa qualidade de vida, né? Qual é a mensagem que eu passo? Então, e daí eu acho que aqui a gente entra numa questão que é bastante social também, né? Da nossa organização social, que é a questão do acúmulo. Então, que é o acúmulo de riqueza nas mãos de poucas pessoas, né? Que é uma questão muito doente da nossa cultura, né? Da nossa organização social, do capitalismo em si, né? Que é essa acumulação de bens nas mãos de pouquíssimas pessoas, mas assim, poucas pessoas mesmo, se a gente vai pensar em riqueza mesmo, né, em termos financeiros, né, de propriedades, não aqui uma riqueza em nível de ser humano, mas em termos de recursos mesmo. Então, a gente vai ver que existe uma acumulação, né, de recursos nas mãos de pouquíssimas pessoas, mas é assim, como se fosse 1% da população, não sei se é exatamente essa porcentagem, mas é uma porcentagem muito pequena, né? E essa acumulação, ela é algo de uma desamorosidade, né? De uma falta de amor, de uma falta de respeito, né? Muito profunda, porque não é que isso leve simplesmente a que tem pessoas que vivam de uma forma com menos recursos, mais simples, e outras pessoas vivam com muitos recursos. Não significa somente isso, que já seria grave, né? Mas significa que algumas pessoas desperdiçam uma tonelada de coisas enquanto outras morrem de fome. E isso é uma cultura muito doente, muito, absolutamente doente. Então, a gente poder ver que a acumulação de riquezas, tá? E eu não estou falando aqui da poupança que vocês têm, ou do dinheirinho que vocês guardaram toda a vida, tá, pessoal? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de acumulação de grandes recursos, né? Na mão de pouquíssimas pessoas, que está diretamente ligado com empobrecimento. Então, o que se acumula num lugar falta no outro. Isso é assim. Então, o que eu posso doar, né? Eu acho que existe um nível de doação também que é bem interessante a gente perceber que nem sempre as doações são só de objetos, né? Então, existem coisas de grande valor, né? Que são os nossos talentos, a atenção, o carinho, que são coisas de grande valor e que tem pessoas que às vezes necessitam muito, né? Então, às vezes a gente fica insistindo em dar atenção, carinho, ou de oferecer os nossos talentos para as pessoas que não estão nem aí, né? Enquanto tem outras pessoas que dariam muito valor a isso, muito, muito valor. Então, também a gente poder não direcionar somente as noas coisas materiais, né? Para que elas sejam sacralizadas na utilização por alguém que realmente necessite, mas todas as coisas nossas também, a nossa capacidade de carinho, de atenção, as coisas que a gente pode fazer, que a gente possa contribuir sacralizando isso no sentido de que pessoas que realmente possam receber e validar. Ok?